A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica em função do número de toneladas produzidas. Os dados da tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono em partes por milhão e a produção em toneladas é. Pessoal, para entender essa questão, basta usar a ideia da velocidade média. O que é a velocidade média de um objeto? É o seguinte, um objeto ele se desloca, ele sai de um lugar e chega no outro. Isso aí é o que a gente chama de variação de posição. Por exemplo, ele saiu do quilômetro 100 da rodovia e chegou no quilômetro 250 da rodovia. Isso é a variação de posição. Do 100 para o 250, ele andou 150 quilômetros. Outra coisa que a gente usa na velocidade média é o tempo. Quanto tempo foi necessário para que esse carro saísse do quilômetro 100 e chegasse no quilômetro 250? Então, a velocidade média de um carro, como é que eu faço? Eu pego a variação de posição dele e divido pela variação de tempo. Ele saiu 10 horas e chegou 12h30. Ele saiu 10 horas e chegou meio-dia. Então, a variação de 2 horas, 2 horas e meia, certo? Variação de posição dividido pela variação do tempo. Quanto mais tempo o carro anda naquela velocidade, mais ele se desloca. No nosso caso aqui, é a mesma ideia. Quanto mais se produz, mais dióxido de carbono vai ser gerado. Então, aqui é como se fosse o tempo, variação de tempo, e aqui seria a variação de posição. Quanto mais produz, mais dióxido de carbono nós teremos. Então, nós vamos fazer aqui a fórmula como se fosse a velocidade média, né? Só que é a variação média aí dessa produção de dióxido de carbono. Em média, quanto que cada tonelada vai produzir de dióxido de carbono? Como que você faz isso? Você vai pegar a posição final menos a posição inicial da emissão. Olha só, volume de emissão dividido pelo volume de produção, certo? Então, veja só. Aqui no final da tabela, nós temos 4 partes por milhão, subtrai do início, que é 2,14 partes por milhão. Tudo isso dividido por 2 toneladas menos 1,1 tonelada. Fazendo essas subtrações, você vai encontrar isso aqui, 1,86 dividido por 0,9. Professor, o que isso significa? Significa que quando eu produzir 0,9 toneladas a mais, a emissão de dióxido de carbono agora subiu para 1,86. Se você subtrair isso aqui, 4 menos 2,14 dá 1,86. Ou seja, a cada 0,9 toneladas, eu terei 1,86 a mais. Isso aqui é uma média, né? Não é uniforme esse aumento. Aqui ele está aumentando de 0,1 em 0,1, há uma certa variação, mas a média de variação é essa aqui. Então, bora dividir. 1,86 dividido por 0,9. Como é que eu faço essa divisão, professor? Aqui tem 2 casas depois da vírgula. Então, multiplica por 100 em cima e embaixo. Você vai ficar com 186 dividido por 90. 186 por 90 dá 2,066666. Aí, quantas vezes você quiser. Aí, a gente vai arredondar. Ó. O segundo 6 é o seguinte, é um número maior que 5. Se o número é maior que 5, basta eu jogar para cá, aumentando uma unidade no outro 6. Então, fica 2,07. Então, essa é a variação média aí. A cada tonelada, a cada nova tonelada, eu terei 2,07 partes por milhão de emissão de dióxido de carbono. Essa é a velocidade média. A cada nova tonelada que eu colocar, eu terei, em média, 2,07. Entendido isso aí? Bom, entendido isso aí, eu espero que sim, a gente pode resolver, não é isso? Qual é a pergunta mesmo? A variação média. A variação média ela é algo maior que 1,5 e inferior a 2,80, certo? A cada tonelada, eu terei mais ou menos 2,07 partes por milhão. Valeu.